o povo perece por falta de conhecimento. Você já percebeu que esse versículo é muito citado, mas quase nunca explicado? Exatamente. Hoje eu quero te revelar o que realmente significa o povo perece por falta de conhecimento e por que essa falta está matando a fé de muita gente. Esse é um texto que está lá no profeta Oséias, no capítulo 4, e eu quero fazer questão de ler esse texto com você. Oséias, capítulo 4, verso 6, está escrito assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que versículo poderoso. Aqui no contexto, Oséias não está falando para um povo incrédulo. Não, ele está falando para sacerdotes. O contexto aqui era a corrupção de Israel. Oséias estava escrevendo especificamente para sacerdotes. Ele está dizendo que o povo estava sofrendo porque os sacerdotes estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Olha só, o problema não é a ignorância, é a rejeição da verdade. E quem estava rejeitando a verdade? O sacerdote. Quem estava suprimindo a verdade do povo? O sacerdote. E olha que coisa terrível. Esse texto hoje, ele está sendo amplamente usado pelo sistema religioso para dizer às pessoas que elas não leem Bíblia, que elas não estudam, que é por isso que a vida delas está como está, que é por isso que elas estão como estão. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: essa pessoa que está falando isso, que você está perecendo pela ignorância e a falta de conhecimento, ela está te ensinando? Ela está realmente te abastecendo, te munindo de informações e conhecimento bíblico para que você não desfaleça na fé? Isso é muito importante da gente prestar atenção e se atentar para que o está sendo falado, mas não está sendo cumprido na totalidade bíblica. Por que eu estou falando isso para você? Porque conhecimento sem revelação é informação. Revelação sem obediência é ilusão. Exatamente. João, no capítulo 8, no verso 32, e esse é um texto que é também muito falado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quem sabe o verso 31 também de cor? O verso 31 vai dizer que aqueles judeus que estavam crendo em Jesus, que se eles permanecessem, na palavra de Jesus, eles seriam verdadeiramente discípulos. Então tem uma premissa aqui para ser liberto. Qual que é a premissa? Permanecer na palavra de Jesus. Aí você se torna discípulo de Jesus e a verdade te liberta. Não é somente uma frase, não é somente ler a Bíblia, não é somente frequentar um culto. Como eu disse, conhecimento sem revelação é só uma informação. Você tem uma informação, mas não tem a revelação. Isso para você não vai adiantar coisa alguma. Agora, quando você tem o conhecimento amparado pela revelação, o que vai acontecer com você? Você realmente vai estar sendo liberto pela palavra. E que revelação é essa? É ler todo o texto. É não pegar os fragmentos. É não ficar com textos fora do seu contexto, fora daquilo que a Bíblia realmente está dizendo. Porque quando eu solto para você assim, e conhecereis a verdade vai te libertar.
Como que você vai conhecer a verdade se você não permanece nela? Como que você vai conhecer a verdade se você não se tornou discípulo da verdade? Exatamente, porque verdade não é uma ideia. Verdade não é uma coisa, verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então, para que você seja liberto pela verdade, você precisa permanecer na verdade. Então veja que não é só a ignorância, é muita falta também de explicação, de revelação e muita falta de contextualizar tudo que a Bíblia está dizendo na totalidade. O conhecimento que liberta é o conhecimento que transforma. Não adianta saber e permanecer o mesmo. Nós precisamos saber, precisamos conhecer, mas esse conhecimento precisa ser libertador. E sabe, o que o sistema religioso tem feito para manter você emocional e não espiritual? Por quê? Porque ele prefere você assim. Porque quando você é emocional, você vai depender do culto, vai depender da música, você vai depender do toque da bateria, você vai depender da entonação da voz do pregador. Quando você já fez o seguinte comentário: nossa, hoje o culto foi tão xoxo, né? Hoje, nossa, o pregador não estava eufórico, animado. Ai, eu gosto de fulano, porque fulano grita, porque fulano pula, porque fulano faz isso. Exato, ele quer você exatamente assim. Sabe por quê? Porque quando você é emocional, você depende do culto. Mas quando você é espiritual, você depende da comunhão com Deus. É aí que está o problema da ignorância. Não é somente o saber pelo saber, mas é o saber para você cultuar a Deus em espírito e em verdade. E você sabia que o conhecimento, ele é poder espiritual? Exatamente. Provérbios 24, no verso 5, vai dizer assim: o homem sábio é poderoso. Não existe nada que mais aprisiona crentes do que a ignorância bíblica. É uma prisão mais antiga da humanidade, a mais remota de todos os tempos. Você vai ver isso de Gênesis até Apocalipse. O povo sendo aprisionado pela ignorância, pela ilusão, por uma fé ilusória e não pela realidade de Cristo. E o que essa frase, né? O povo perece por causa de falta de conhecimento. Quem deve nos garantir conhecimento? Quem deve nos proporcionar conhecimento? Nós esperamos que isso, de alguma forma, venha através dos cultos, venha através de escolas bíblicas, venha através de ensinos bíblicos. Mas, na verdade, nós não estamos tendo nenhuma dessas coisas. O que nós temos hoje são shows executados aos domingos e você entra vazio e sai decepcionado. Por quê? Não recebeu alimento. Que a ovelha, ela não se alimenta de música, ela não se alimenta de luzes, ela se alimenta de palavra. E aonde falta palavra, falta conhecimento e sobra ignorância. Satanás, ele não teme quem ora alto, ele não teme quem grita, ele não teme nem quem conhece a palavra, sabia? Satanás, ele vai temer aquela pessoa que tem conhecimento e revelação. Porque o conhecimento você pode ter de diversos livros. Por exemplo, você estudou na matemática Bhaskara, não estudou? Você teve esse conhecimento e ele hoje é aplicável a quê na sua vida? Eu, por exemplo, não vejo. Raiz quadrado, hipotenusa. Com que a gente usa esses conhecimentos hoje? Com nada. Assim é aquela pessoa que lê a Bíblia na leitura dinâmica.
Eu vou ler a Bíblia toda em um ano, que maravilhoso! Mas você não conseguiu cumprir nenhum verso sequer. Do que adiantou o conhecimento? Nada, se você não tem revelação do Cristo vivo e ressurreto no seu coração. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e faz um favor para alguém hoje, compartilhe esse vídeo com ele.